Bom dia! Hoje é domingo, dia 28 de julho, e estamos aqui para mais uma live do livro. Deixa eu ver se o som está funcionando bem. Em princípio é para estar tudo bem. Vocês me avisem se der alguma falha na comunicação, tá? Falta um pouquinho menos de 1 minuto para as 10 horas. Esse é o livro de hoje. É um livro lido, eu já falo que é um livro. Todas as lives são de livros lidos, mas esse é de live que a gente já fez em algum dos anos passados, tá? Esse, no caso, é de 2021. Então vamos lá. 10 horas, pontualmente e oficialmente bom dia. O livro de hoje, 50 coisas que você pode fazer para controlar a ansiedade. Tema super em voga, por isso que eu escolhi refazer a live desse livro. A gente fez em 2021 com ela. A minha vida está super corrida. A semana que vem a gente não vai ter live, vou estar viajando em curso de novo. E para a gente não ficar 3 semanas seguidas sem live, eu decidi refazer a live com essa temática. Ansiedade. Muitas vezes algumas pessoas já estão chamando de mal do século ou a quarta onda da saúde mental. Então é um tema que sempre vale a pena ser falado, né? Vamos falar um pouquinho da autora, a Wendy Green, tá? Ela é uma senhora super simpática. Hoje se denomina escritora, mas é formada em psicologia, estudiosa, né? Dedica-se há muitos anos, especialista no controle da saúde e no controle de peso desde a adolescência, em função até das dificuldades que ela tinha, dos processos, como é que eu posso dizer, genéticos, do organismo dela, como é que funcionava. Então, ela trabalha nessa área da saúde, vamos dizer assim, há muito tempo. Em 2000, ela teve um diploma lá da First Class Honors em saúde, né? Então, ela é uma referência na área da saúde e muito estudiosa na área de psicologia, nutrição, biologia, sociologia da saúde, terapias complementares e integrativas. Então, ela se especializou e tentou, dentro do problema que ela tinha, trazer uma composição das melhores práticas de todas as áreas que ela estudou, tá? Principalmente as científicas, porque ela é da área ela é da academia, vamos dizer assim, né? Mas ela também trouxe inovações, que hoje já não é tão novidade assim. Muitos médicos estão, né, trabalhando com as terapias integrativas, a própria medicina integrativa, mas lá em meados dos anos 2000, né, final da década de 90, era muita novidade, muita inovação. Então a Wendy ficou também conhecida em função disso, né, de ser uma autora inovadora para a área da saúde, tá? Então, a gente traz aqui na contracapa do livro, né? Ela traz aqui: descubra 50 coisas que você pode fazer para controlar a saúde. Então, dando um panorama, um resumão do que a gente vai falar. Tem técnicas, o livro traz técnicas, ela explica sobre ansiedade, ela faz traz estudos de caso, claro que ela troca o nome das pessoas, das pacientes, né, com quem ela já trabalhou, de quem ela já tratou, mas traz muitos estudos de caso e é um livro que vale a pena ler. É fácil, é livro de uma semana mesmo. E a gente muitas vezes pode se identificar com esses exemplos da vida real que ela traz para gente. Então, assim, é o trânsito que te tira o sono, a prestação do carro, as dívidas, o seu romance que não vai bem, a pressão do chefe, a incompreensão dos subordinados ou dos seus pares de trabalho, a sensação de nunca alcançar o que deseja. Parece que você faz e nada acontece, a vida não anda, as coisas não saem do mesmo lugar. Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, quer dizer que sim, a ansiedade pode estar minando a sua vida e atrapalhando o seu dia a dia, o seu futuro. E é sobre isso, e é por isso que a gente vai falar mais sobre isso, né? Trazendo aí as dicas da autora com esse livro para a gente trabalhar o nosso processo de ansiedade. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Me fala se o som tá bom, tá?
Descubra então 50 coisas que você pode fazer para controlar a ansiedade, dentre elas exercícios físicos, porque a atividade física libera endorfina, ajuda a melhorar a sua disposição, o seu bom humor, o seu astral, controlar o seu estresse também, você trabalhar com a sua mente, aprender, né, dentro de uma busca constante pelo autoconhecimento, como você funciona. Ah, obrigada, amor. Como você funciona, o que que te tira do eixo, o que que você precisa melhorar para poder, né, ter mais suavidade, tranquilizar e trazer mais leveza para o seu dia a dia. Então, mudar de atitude perante as coisas pequenas que te acontecem no dia a dia e lembrar que a lista de afazeres nunca vai chegar ao fim, mas que você deve, pode continuar tranquilamente, passo a passo, um degrau por vez, né? Que faz parte do processo da evolução, do crescimento, valorizar as pequenas conquistas, a sua rotina diária, isso ajuda demais. Aprender sim como cuidar da alimentação e o que consumir para o seu organismo ter todas as vitaminas, nutrientes, proteínas, sais minerais que ele precisa para ter um desempenho adequado dentro da sua rotina de vida, seja ela mais corrida, seja ela mais tranquila, você pode estar melhorando aí a sua qualidade de vida em função da sua própria alimentação, daquilo que você ingere. Às vezes a gente se preocupa tanto com as aparências, né? E acaba esquecendo daquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. E perceber, então, os sinais que o corpo dá, né? O corpo avisa a gente, principalmente quando a gente está adoecendo, mas a gente não precisa esperar chegar a esse ponto, né, do adoecimento, para poder se melhorar sempre e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, vamos começar conceituando a ansiedade. O que que é ansiedade? Segundo o dicionário, a ansiedade é um desconforto físico e psíquico. É aquilo que causa agonia, aflição, angústia, dentre outras patologias ou sintomas, né, emocionais, psicológicos e até físicos. A gente vai ver que o autor explora muito, a Wendy, essa condição da informação que o nosso corpo dá, das sensações físicas que podem nos auxiliar a antecipar um processo, às vezes, de ansiedade ou alguma algum sintoma, alguma enfermidade que vem a partir da ansiedade. A gente vai falar aqui o que que ela pode causar e trabalhar isso do começo para minimizar os impactos e para não deixar virar uma bola de neve. A Wendy fala que a ansiedade é uma sensação de preocupação, apreensão ou pavor. E ainda, tudo que pode levar a essa sensação, tá? Então, a gente começar a prestar atenção no que faz, no que nos leva a ter essa sensação de pânico, eu diria. É uma reação natural às situações que nós julgamos estressantes. Então, em algum nível, todos nós somos ansiosos. E às vezes, dependendo do nível e de como a gente reage a essa ansiedade, ela pode até ser benéfica, porque ela pode nos colocar em estado de alerta e precaver algumas situações de perigo. O problema é que a gente liga o piloto automático, entra numa onda de viver ansioso, de viver estressante, né, ter uma vida estressante e fazer com que essa suposta ansiedade benéfica que poderia nos ajudar a precaver algum perigo, né, iminente, ela acaba se tornando um processo extremamente patológico, na maioria das vezes, se não todas, e ela pode sim causar outras patologias, ela pode nos causar doenças, não só doença mental, né, que é a quarta onda aí de problema de saúde que os especialistas falam, não só o processo mental, mas também o adoecimento físico e psicológico, tá? Então a gente acaba problematizando todas as áreas da nossa vida. E aí a Wendy faz a seguinte observação: um meio efetivo de banir a ansiedade é se concentrar em lidar com o que é importante agora, em vez de pensar sobre algo que não aconteceu ainda e talvez nunca aconteça.
E aí, gente, uma dica minha, né? Não só para ansiedade, mas para todas as nossas preocupações, para todas as questões que possam nos causar estresse. A gente precisa estar cada vez mais atento ao aqui e agora, né? Aquilo, o nosso embasamento, a nossa fundamentação tem que ser em função dos fatos e não das nossas imaginações, das criações mentais que a gente tem em função do que poderia vir a acontecer. Ah, Rê, mas a gente não tem que pensar no futuro, no amanhã, ou calçar, né, os possíveis problemas, ou minimizar o impacto desses problemas? Óbvio que sim, mas não viver em função do futuro, do que poderia acontecer, que na maioria das vezes, quando se instala as síndromes, né, advindas da ansiedade ou a própria ansiedade em si, é um medo ou uma antecipação de um futuro que na maioria das vezes não vai chegar a acontecer, tá? Então isso prejudica a nossa rotina, o nosso dia a dia, inclusive o nosso planejamento para aquilo que a gente quer ou para como a gente quer construir o nosso futuro. Sentir-se ansioso com relação a acontecimentos estressantes é normal, mas se você fica ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão em particular, ou tem medos muitas vezes até irracionais, é provável que sim, você tenha um transtorno de ansiedade. A boa notícia que a Wendy nos traz, né, e muitos especialistas falam que, independente de como você começou a ficar ansiosa, do nível de ansiedade que você tem, das patologias advindas da ansiedade que você desenvolveu, a boa notícia é que sim, também ela pode e deve ser tratada, e ela pode e deve ser tratada de diversas maneiras. É apenas uma questão de descobrir aquilo que funciona para você. Ou eu até diria, ousaria dizer, que ela, além de ter formas diversas, né, para se tratar a ansiedade, você tem uma composição que pode funcionar para você dentro de várias áreas e especificidades, obviamente, a partir do momento em que você faz uma identificação, uma anamnese, um diagnóstico próprio e, se for necessário, com a ajuda de especialistas para entender o que está causando essa ansiedade ou estes transtornos advindos da ansiedade que você vivencia, tá? E aí agora a gente vai falar o que ela traz com muito aprofundamento e detalhamento no livro sobre os transtornos mais comuns e os sintomas mais comuns desses transtornos advindos da ansiedade, tá? Então, o primeiro deles é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo aquilo que não se encaixa nos demais que já foram decodificados, já tem as suas especificidades, entra no transtorno de ansiedade generalizado. Muitas vezes o pessoal, principalmente o pessoal da área técnica aí, da área da fatinha, conhece como TAG, tá? O início das siglas, né? Transtorno de ansiedade generalizada. O que é então a TAG? A TAG é a preocupação excessiva e ansiedade na maior parte do tempo. Então você tem o seu modus operandi é com esse é normal, como você se manifesta, o seu padrão se manifestar com esse transtorno de ansiedade generalizada. A Fatinha tá concordando aqui, né? Então, o que faz ou como você percebe que você pode estar vivendo a TAG, né? Você começa a ter dificuldade de concentração, então os sintomas mais comuns da TAG. Você vive tendo brancos na sua mente, você que é uma pessoa que está acostumada, que tem uma boa comunicação, que conversa, que, né, estuda, de repente você está falando sobre um assunto que é corriqueiro, que faz parte do seu dia a dia e te dá aquele branco. Uma vez ou outra, ok, isso é normal, mas começou a acontecer com uma certa frequência, preste atenção, você pode estar sofrendo de ansiedade, tá? Outro sintoma, dor de cabeça constante ou dor de estômago, tontura, boca seca, perda de apetite, se você é uma pessoa que come, né, tem uma alimentação saudável vamos dizer assim, normal dentro, né, da rotina alimentar.
Se você é uma pessoa que come pouco, tem uma rotina alimentar que come menos e começa a comer excessivamente, então o inverso da perda de apetite, né? O apetite excessivo também pode ser um sintoma de ansiedade, tá? Então você tem que primeiro saber qual é o seu padrão, identificar como é a sua rotina alimentar, para você poder perceber se algo fugiu dessa rotina, né? Fugiu da normalidade, como a gente diria. Outros sintomas da ansiedade generalizada: fadiga, tensão muscular, respiração rápida ou curta, palpitações, tá? Então, tudo, de novo, todos os sintomas, não só da TAG, mas dos outros transtornos de ansiedade que a gente vai trazer aqui. Se você não souber como você funciona, qual é o seu padrão, dificilmente você vai conseguir perceber e identificar algo que fique fora desse padrão, algo que se manifeste diferente do seu, do seu funcionamento normal, né? Ou daquilo que é padrão para você, tá? Então, antes de descobrir se você está ansioso ou não, você precisa identificar quem você é, qual é o seu padrão de comportamento, como você funciona, para saber então o que foge desse padrão de funcionamento, tá? Impaciência, facilidade em se distrair, sensação de desmaio, aqueles blackouts, você tá muitas vezes, né? A própria falta de sono, se você tá com alguma disfunção orgânica, você tende a ter alguns blackouts, né? Essa sensação de desmaio, às vezes tremor, do nada você começa a tremer, tá? Muitas vezes, quando a gente começa a fazer alguma dieta, né, em função da abstinência de alguns alimentos, alguns líquidos, a gente tem essas reações, tá? Mas se você não alterou nada a sua rotina e você tá tendo esse tipo de sintoma, atenção, você pode estar aí desenvolvendo ou já implantado, né, já com o transtorno de ansiedade generalizada implantado. Perda de libido, menstruação dolorosa ou em falta, você tem um ciclo regular e você começa a ter alterações hormonais, né? Que a menstruação nada mais é do que um resultado do seu ciclo hormonal, para quem é mulher, obviamente. Então, esses sintomas podem mostrar, às vezes, um distúrbio aí, seja orgânico, seja emocional de novo, seja mental, de ansiedade, tá? Pode estar mostrando para você um processo mais crítico que você precisa ter atenção. Problemas para dormir ou sono agitado, náuseas, né? Eu falo assim, a partir do nada, né? Não quer dizer que você comeu alguma coisa ruim, estragada ou que te fez mal, do mais absoluto nada, você tá ali e de repente começa a sentir um enjoo. Diarreias, ser exageradamente sensível a críticas, e isso hoje em dia tá até difícil saber, porque tem um padrão aí de uma geração, né, e que vive num contexto que a normalidade para essa geração é estressante, é a ansiedade, então o pessoal tá muito sensível à crítica, tá? Mas você precisa perceber se você tá dentro de um contexto normal, natural, e de repente, né, começa a se fragilizar demais frente a todo tipo de informação que chega a você. Às vezes nem é uma crítica, às vezes você está conversando com a pessoa, essa pessoa já se sente ofendida, já começa a justificar, já começa, né, a ter uma reação ansiosa a algo que é apenas uma conversa entre amigos, vamos dizer assim, né? E a sensação em si de pavor ou pânico, então todos esses sintomas são sintomas da TAG, dos transtornos de ansiedade generalizada. Outro tipo de transtorno que também tem sido mais frequente, infelizmente, são os ataques de pânico, tá? Os ataques de pânico, ele é um acúmulo rápido de um medo avassalador. E por que eu falei infelizmente? Porque o ataque de pânico, teoricamente, em tese, ele devia ser o extremo, né, da vivência ansiosa ou o acúmulo, o ápice do transtorno de ansiedade. E infelizmente esse ápice, algo que deveria acontecer eventualmente, está se tornando mais frequente em função dessa rotina mais
estressante de vida que a gente está se acostumando a ter e não deveria, tá? Então, esse medo avassalador, muitas vezes, vou falar aqui dos sintomas em função do mais absoluto nada, né? Sem necessidade, sem função, sem explicação, ele acaba se transformando nessa patologia que é a síndrome do pânico, né? A autora traz aqui no livro como os ataques de pânico, mas hoje já existe uma síndrome do pânico. Então, quais os sintomas mais comuns, né, da síndrome do pânico, desses ataques de pânico? Aceleração e irregularidade dos batimentos cardíacos, chegando às vezes até a gerar uma dor no peito, uma dor física. Dificuldades para respirar, então tontura, sensação de devaneio, náusea, todos os sintomas dos transtornos de ansiedade generalizadas mais agudos, tá? Mais fortes, mais frequentes. Então a gente precisa cuidar para que a TAG não vire uma síndrome do pânico. Medo de perder o controle, medo de apagar, medo de sofrer um ataque do coração e medo de morrer, dentre vários outros, mas principalmente esses que são infundamentados na maioria das vezes, tá? Não existe uma causa aparente, não existe, né, uma ordem biológica, uma ordem emocional que justifique aquele medo, mas ele se instaura, ele entra nesse processo, né, do próprio medo avassalador, fundamentado de novo no mais absoluto nada. Ele é incoerente, mas é uma certeza que a pessoa, né, que sofre do transtorno de pânico, dos ataques de pânicos, é uma certeza íntima, como se de fato aquele perigo iminente estivesse para acontecer. Sensação de engasgo, suor, tremor, agitação. A pior sensação, que é a sensação de irrealidade e alienação. Por que pior? Porque essa sensação de irrealidade e alienação, ela é como se fosse verdade, tá? Bom dia, Nori! Bom te ver aqui, que saudade de vocês. Beijo grande para você e para a Mônica aí. Então, essa sensação de irrealidade, ela é irrealidade para quem percebe, para quem sabe, depois de diagnosticado, o próprio transtorno de pânico. Mas para quem vivencia esse transtorno, essa sensação não é uma sensação, é um fato. Ela vivencia aquilo como se realmente estivesse acontecendo. E essa sensação também de perigo iminente, necessidade de fugir. E aí a Wendy nos fala assim: ó, uma frase, né, tirada ipsis literis do livro, uma citação da Wendy. Os ataques de pânico podem ser desencadeados por um acontecimento traumático, como uma separação, um divórcio, ou uma mudança estressante de vida, como ter filhos ou mudar de casa, às vezes perder o emprego, ter que começar um novo trabalho. Então, todos esses acontecimentos que podem gerar um trauma, muitas vezes até inesperado na vida da gente, pode desencadear um ataque de pânico. A maioria dos ataques de pânico dura em torno de 2 minutos, então é uma sensação de certa forma até rápida, apesar de que, para quem vivencia esse ataque de pânico, 2 minutos é equivalente a uma vida, tá? Mas ele também pode se prolongar, às vezes, por cerca de 1 hora. E a síndrome traz que esse prolongamento pode ser até constante dentro de uma rotina da vida da pessoa que tem essa patologia, que desenvolve a síndrome do pânico, tá? Então, esses episódios curtos, né, de hora, de minutos, 2 minutos, ainda que esses 2 minutos pareçam ser uma eternidade para quem está sofrendo um ataque de pânico, ele tende a ser mais constante para quem desenvolve a síndrome. Então, qual que é a ideia? Você teve um ataque de pânico, procura descobrir o que desencadeou aquilo, busca ajuda profissional se for necessário e trata aquela condição, aquela causa em si, para que isso não mais aconteça, para que você consiga se tranquilizar, para que você consiga ver o que pode estar causando momentos de ansiedade na sua vida e para que você principalmente não desenvolva a síndrome do pânico, que é a frequência desses ataques de pânico, tá? E aí você vai conseguir ter uma estabilidade na sua vida.
Outros tipos de transtornos comuns são as fobias de modo geral, né? Então é também um medo irracional de uma situação, de um animal, de um objeto que em geral não atingiria as outras pessoas que não estão sob essa fobia da ansiedade, tá? Normalmente elas são categorizadas em 5 áreas, e isso, ó, nós já estamos há 2 décadas desses estudos, então isso já se aprofundou e certamente essas áreas já se ampliaram, tá? Mas a Wendy traz para nós que essas 5 áreas mais comuns são categorizadas na agorafobia, claustrofobia, fobia social, fobia de sangue ou de se ferir e fobia simples. Então, o que são essas 5 fobias, né? Esses 5 tipos de medo? Agorafobia, medo de deixar o ambiente que você considera seguro. Então, é você querer eternizar aquele momento presente, né? O agorafobia, o medo de mudar esse agora, esse momento presente. Então, você não quer sair de onde você está, você tem medo de se locomover, você tem medo de que as pessoas que estão com você te deixem, né? Então, gera uma segurança essa mudança, essa transformação do momento presente. Já a claustrofobia é o medo de espaços fechados, mesmo sem perigo evidente, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que não pode dormir no quarto fechado, tem medo do escuro, tem outros medos, outros sintomas que advêm ou que são advindos a partir da claustrofobia, tá? Então, o medo de andar de elevador, às vezes o medo de subir a escada, porque normalmente a escada, ela, né, tem um ambiente ali mais fechado, mais enclausurado. Então, muitas vezes a pessoa tem esse medo infundamentado do espaço fechado, tá? Ela tá em casa, tá no seu habitat seguro, vamos dizer assim, e ela não pode fechar o quarto para dormir com medo irracional de que algo aconteça, de que alguém entre, de que sei lá o que pode acontecer. Outra fobia, terceira categoria, é a fobia social. Fobia social, medo de se encontrar com outras pessoas e em qualquer contexto também. Normalmente a pessoa que sofre dessa fobia, da fobia social, ela acaba se alienando, acaba se escondendo das pessoas, dos contextos, da própria convivência, né? Que poderia ser saudável, poderia até ajudá-la no próprio tratamento da ansiedade, e ela acaba se fechando cada vez mais, causando ou piorando esses transtornos, tá? Fobia de sangue ou se ferir é a quarta categoria. É o medo de ver sangue, medo de injeção, medo de cirurgia, medo de vivenciar alguma experiência que possa causar um ferimento. Então, há aquela antecipação do futuro que às vezes nem vem a existir, né? Então, a pessoa, às vezes, sei lá, não vai numa festa, não convive porque pode, não sobe uma escada porque pode virar o pé e machucar. Então, essa fobia mesmo de se ferir, de antecipar um acontecimento trágico que normalmente não existe e nem vem a existir, né? Acidentes acontecem, sim, mas são acidentes, não é uma consequência certa e fatídica para todo mundo em todos os contextos. E as fobias simples são a quinta categorização que a Wendy nos traz. Então, são esses medos também, muitas vezes infundamentados ou fundamentados em função de um acontecimento passado, de um trauma que a gente muitas vezes nem tem conhecimento. E aí, de novo, precisamos procurar ajuda de especialistas se a gente tem algum tipo de fobia simples, por mais simples que ela possa parecer. Então, quais são esses tipos de fobia simples? Medo de animais, medo de pássaro, insetos. Vocês já viram gente que tem medo daquelas borboletinhas de luz, né? Borboletinha do calor, ou algum objeto específico, entendeu? A pessoa, não, se tem um bule naquela cozinha, eu não vou entrar, né? Às vezes é um trauma, porque um dia alguém se machucou, se queimou, ou sei lá o que aconteceu, a pessoa não lembra, não sabe, às vezes é uma vivência da própria infância, e aquilo acarretou nessa fobia simples. Então, sim, precisamos prestar atenção nos nossos medos. O medo também ele é usado positivamente para nos trazer segurança, para a nossa proteção, mas o medo infundamentado precisa ser investigado e para que a gente, né, viva mais leve, com mais tranquilidade.
E aí a Wendy fala assim: outras fobias abrangem o medo de vomitar, de escuro, da exposição de alguma parte do corpo ou de ter um cheiro ruim, da altura, do fogo. Um tipo de fobia muitas vezes pode levar a outras. Então, o que a gente tem que cuidar para essas fobias não se tornarem manias e essas manias não se desenvolverem em outras fobias e a gente não viver aí doente patologicamente achando que tudo está normal, tá? É complicado, a gente às vezes normaliza aquilo que não deve ser normalizado, né? Hoje em dia também está comum essa condição da gente achar que tudo pode, está tudo certo, porque todo mundo vivencia dessa forma. Não, há muitas coisas que hoje em dia estão normalizados e não deveriam ser consideradas normais. Bom dia, Vini, seja bem-vindo. Então a gente está aí no quarto, né, transtorno de ansiedade, que já entra aí num processo de patologia mais grave, que é o famoso TOC. O pessoal deve conhecer mais, né, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? É uma condição caracterizada por obsessão, já está no nome, né? O que é obsessão? Pensamento repetitivo e involuntário ou por compulsões. O que são compulsões? Uma ação física repetitiva reduzindo de modo temporal a obsessão, ambas muito frequentes. Por isso que foi denominado transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, se você sofre de obsessão, de um pensamento repetitivo involuntário ou de uma compulsão, né, que já é o resultado desse pensamento obsessivo repetitivo involuntário, a compulsão é a ação física repetitiva, você pode estar desenvolvendo ou já sofrendo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, os sintomas desse transtorno, né? Limpar e lavar excessivamente. A gente fala muito das mãos. Hoje em dia, principalmente numa era pós-pandemia, isso é um hábito saudável, deve ser feito, mas acabou de lavar a mão, não mexeu em nada, vai lá e lava a mão de novo. Tem pessoas que sofrem até problemas dermatológicos de pele em função dessa compulsão, tá? E aí, no caso do transtorno em si, não é só as mãos, né? Limpar e lavar excessivamente tudo. Então, aquela pessoa que tá na mesa de trabalho, passa o álcool, passou meia hora, tá ali esguichando o álcool de novo, né? Vai tomar uma água, o copo tá limpo, vai lá e lava o copo de novo. Então, é essa repetição, esse ato exagerado e infundamentado, tá? Medo de que algo não seja seguro o suficiente, pensamentos de ódio, de ofensa ou de teor sexual nessa condição aí da obsessão, tá? Um certo perfeccionismo, então o perfeccionismo muitas vezes leva à ação compulsiva, preocupação anormal com ordem e simetria, então sabe aquela pessoa que gosta, é uma pessoa organizada, né? Deixar as coisas tudo arrumadinha, mas que você chega ali, vira meio grau, né? 1 milésimo de grau, alguma coisa, a pessoa vai lá e conserta na hora, ela não consegue se conter. Então, pode ser que essa pessoa esteja desenvolvendo ou já esteja manifestando o toque. Repetição de palavras ou frases. Então, numa frase, a pessoa fala a mesma coisa umas 5 vezes, entendeu? É, às vezes, um transtorno obsessivo ali, em função, né, do pensamento repetitivo, e muitas vezes até uma falta de compreensão ou de uma certa alienação em relação ao comportamento alheio, porque a pessoa fica explicando a mesma coisa 1000 vezes ali dentro do transtorno obsessivo compulsivo e acaba desconsiderando a inteligência alheia, né? Como se o outro não fosse capaz de compreender ou entender aquilo que ela está falando. Temor de contaminação, então sujeira, germes, né? Também vem dentro aí dessa condição do sintoma de limpar e lavar excessivamente. Por que ele desenvolve isso? Porque tem medo de adoecer, tem medo de ter um bicho, tem medo de alguma coisa ali. E verificar, contar, acumular e arrumar objetos, tá? Então, normalmente, as pessoas que sofrem, né, os acumuladores sofrem desse processo de acúmulo, não tem a condição do desapego aí de coisas,
Pode ser uma pessoa extremamente ansiosa, eu diria até ansiosa e depressiva, e pode estar com o transtorno obsessivo compulsivo em alta também. Outro transtorno é o transtorno dismórfico corporal, tá? O que é esse nome bonito, mas que na prática não tem nada de bonito? O transtorno dismórfico corporal, conhecido como TDC, quando a pessoa tem a autoimagem distorcida. Essa autoimagem distorcida conduz a uma preocupação excessiva com aquilo que percebe como defeito na aparência, muitas vezes defeito este que não existe, embora passe despercebido aos outros, porque até não existe, ou existe, mas não chama tanta atenção assim. E é quando a preocupação com esse aspecto físico provoca aflição significativa ou representa muitas desvantagens. Então, por exemplo, a pessoa que deixa de sair porque acha que, sei lá, o nariz está torto, tá gorda demais, tá magra demais, né? Então, é um transtorno em função da distorção da realidade, até eu diria, tá? Então, aqui, quem aqui já conheceu aquela pessoa que é magra, magérrima, né, chega a estar até começando a aparentar aquilo que a gente fala assim, de uma pessoa doente, de tão magra que tá, começa a ficar pálida e tá achando que tá gordo, tá se, né, fazendo exercício excessivamente, tá deixando de comer e pode às vezes até desenvolver alguma doença, como é o caso da anorexia ou da bulimia, que são sintomas do transtorno dismórfico corporal. Então vamos aos sintomas, né? Exercitar-se excessivamente. Ah, mas o exercício não é bom? É ótimo e precisa ser feito, de preferência diariamente. Mas a pessoa que só se preocupa com o corpo, passa o dia na academia ou, né, fazendo outros tipos de exercício e nada mais importa para ela, principalmente porque ela acha que nunca tá bom ou que o corpo dela não tá bom, né, a saúde dela não tá bem, é uma pessoa que provavelmente está sofrendo de TDC. Pode levar aos transtornos alimentares, como eu já citei aqui, anorexia, bulimia, dentre outros. É a pessoa que fica procurando mancha ou defeito na pele, fica o tempo todo se olhando no espelho, se avaliando, vendo o que deve estar errado, qual defeito que as pessoas devem estar enxergando nela mesma. A pessoa que tem obsessão, de certa forma, ou compulsão, né, em escovar os cabelos o tempo todo, reaplicar a maquiagem o tempo todo. E aí, gente, nós estamos vivendo uma era que é o próximo sintoma, tentar de modo constante melhorar a aparência com novos cosméticos. Enquanto estava lá na década de 2000, né, com a doutora Wendy, só na base dos cosméticos estava bom. O problema é que hoje em dia as pessoas estão se deformando, achando ou sofrendo de TDC, transtorno dismórfico corporal, e achando que estão ficando melhores. Não sei se vem alguém à mente da cabeça de vocês verem essa deformação. Por que eu chamo de deformação? Porque a pessoa começa ali, com a aplicação disso, com a alteração daquilo outro, daqui a pouco a pessoa perde a noção de quem ela é e realmente ela se transforma através, né, das técnicas, não só dos dermocosméticos, mas principalmente de técnicas invasivas, cirurgias, para modificar quem ela realmente é. E aí, gente, eu não sou contra, não tô falando que não deva ser feita uma cirurgia, uma plástica, um botox, qualquer coisa que você queira fazer para melhorar a sua aparência e para você ter uma qualidade de vida melhor, para você se amar mais. Mas preste atenção se você não está exagerando nisso e se você não está sofrendo de TDC. E aí também, né, junto nessa linha, essa condição de tomar esteroides ou anabolizantes ou qualquer outra suplementação que não seja benéfica para a sua saúde, não seja uma suplementação, às vezes, de vitamina, minerais, proteínas que você realmente precisa, ou para ajudar a melhorar a sua performance no treino, no exercício, enfim, coisas que realmente falte ou que você não está conseguindo, o organismo não está conseguindo absorver. Mas cuidado para os excessos. E outro sintoma, outra indicação, né, do TDC é verificar com frequência
a aparência no espelho. Aquela pessoa que entra no elevador, já tá no espelho. Entra numa casa, no banheiro e não se dá conta, não consegue, tá passeando no shopping, viu um espelho, vai lá olhar, ver se tá tudo bem, como é que tá. Então, também pode ser uma característica de que você pode estar desenvolvendo a TDC. O outro transtorno, o último que a gente vai citar dentro do que a autora traz para a gente no livro, é a sigla TEPT, TEPT. Por que TEPT? É a sigla das iniciais do transtorno por estresse pós-traumático. O que é esse transtorno? É uma condição mental causada por um acontecimento traumático. Então, teve o trauma, antes daquele trauma você não manifestava esse transtorno e imediatamente após o trauma você passa a manifestar, tá? Esse trauma, ele gera uma interferência mental e aí você se transforma, a sua manifestação se transforma a partir da vivência, né, ou do sofrimento desse trauma. Então, quais são os sintomas da TEPT, desse transtorno por estresse pós-traumático? Reviver estes acontecimentos semanas, meses ou anos depois, né? Passa-se quase uma vida, eu diria, né? Passam-se vários anos e a pessoa continua vivendo como se aquele acontecimento traumático tivesse acontecido há um minuto atrás, tá? As lembranças inesperadas, os flashbacks, as alucinações ou os pesadelos. A gente vê isso muito em filmes, seriados, ou às vezes até, né, quem tem a oportunidade de conviver ou de ter conhecido alguém que passou por uma condição de guerra, tem muito essa condição dessas lembranças inesperadas, dessas alucinações, desses flashbacks, né? Às vezes é um barulhinho que starta, né, uma reação ali, um medo, um pânico em função dos traumas vivenciados. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que teve uma batida de carro, né, teve um acidente ali de carro, e aí a borracha da porta de um lugar que a gente foi, ela fazia um barulho, porque como é que eu falo assim, esfregava no chão, né, na hora de abrir, na parede, e ela fazia um barulho que para a pessoa trazia o barulho da freada do carro antes da batida. Então você vê, a própria pessoa já identificou, ela falou, essa borracha me traz uma sensação desagradável, porque eu me lembro, é o mesmo barulho de antes de eu ter o acidente de carro. Então você vê, se a pessoa já identificou, fica muito mais fácil dela trabalhar com isso, dela tratar e dela superar esse processo, esse problema. Né? Agora imagina, a pessoa que tem o TEPT, né, tem o transtorno do estresse pós-traumático, trazendo esse exemplo da minha amiga, ela poderia não querer mais passar por aquele lugar, porque toda vez que faz o barulho da borracha, lembra, né, ao acidente, então ela se abstém de ir àquele lugar. E aí pode ser que já, se fosse esse o caso, trazendo o exemplo, a pessoa já estaria com esse transtorno desenvolvido. Outros sintomas, uma ansiedade intensa, o próprio pânico, a depressão, a irritabilidade excessiva e constante, a própria raiva de tudo e de todos sem um aparente motivo. E principalmente a incapacidade de se concentrar e o desenvolvimento dos distúrbios do sono. Gente, normalmente, não posso afirmar que é 100%, mas a maioria das vezes eu diria, dos distúrbios de sono, sejam eles quais forem, se você for pesquisar, aprofundar, lá no fundo, ou nem tão fundo assim, pode ter, normalmente tem, da experiência que eu tive, do que eu já estudei, do que eu já vivenciei, distúrbios de sono tem relação direta com a ansiedade. Então, fique atento. Se você não está conseguindo dormir por algum ou alguns motivos, mesmo que seja pontual, fique atento para que você possa trabalhar nessa causa e não desenvolver ansiedade, tá bem? Se é que ela já não está instalada. E, de novo, a boa notícia é que se ela estiver instalada, pode ser superada. E aí, vou falar bem rapidão aqui, que a gente já tá chegando nos últimos 15 minutos da live, o que provoca ansiedade para a gente trazer, então, causas para a gente melhorar, ou, né, o que o próprio livro diz, o que você pode fazer para controlar essa ansiedade. Então, o que pode provocar ansiedade? Fatores sociais, né? Principalmente, às vezes, morar sozinho, a própria solidão, pressão de sobreviver com uma renda pequena, criar um filho sozinho,
não conseguir pagar o aluguel, a luz, a água, não ter dinheiro para comer. Então, todas essas questões sociais, fatores sociais, podem influenciar e provocar a ansiedade. Na condição do gênero, os estudos indicam que as mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens, principalmente em função da oscilação hormonal, né, a famosa TPM, e alguns itens anteriores que vêm da própria pressão social. Então, por exemplo, a mulher que deseja não ter filho tem a pressão social de ter filho. A mulher que não quer trabalhar porque quer ficar em casa para cuidar dos filhos tem a pressão social que ela tem que sair para trabalhar e ajudar, né, na renda de casa. Então, são essas condições aí que muitas vezes o gênero feminino acaba sendo mais influenciado ou pior influenciado, eu diria, em função do simples fato de ser mulher. A condição psicológica, né, pode provocar ansiedade, então essa visão negativa de si mesmo, do mundo, dos outros, o próprio que gera um próprio estresse. Então, é aquela pessoa que vive reclamando de tudo e de todos, só olha os defeitos dos outros, das pessoas, dos lugares. Sabe a pessoa que chega naquela festa maravilhosa, tá tudo perfeito e ela vê que o spot de luz tá trocado, tá do lado errado? Então, mais ou menos essa condição aí de uma visão negativa de tudo e de todos. Pode sim ter fundamentação no processo genético, né? Então, uma tendência em função da transmissão genética ou da própria mesologia, os filhos tendem a replicar os comportamentos dos pais. Então, se dentro da mesologia, né, ao imitar os pais e os pais terem essa manifestação, esse padrão ansioso de ser, os filhos podem, isso pode ajudar a provocar uma ansiedade na criança, porque ela aprendeu que é assim que funciona, né? O cérebro, então, o funcionamento anormal do próprio cérebro, e aí ela fala, gente, ela traz lá, eu coloquei aqui os gânglios basais hiperativos, então ela explica isso na minuciosidade, tá? Como o nosso cérebro funciona, do que é composto a nossa rede sináptica, os nossos neurônios, as nossas neuróglias, né? Que advém ali, as próprias condições dos gânglios basais. Ela explica tudo isso em profundidade, vale a pena ler o livro para compreender o que isso quer dizer. Ainda que nós não sejamos e não vamos ser especialistas no assunto, a ideia não é virar médico, mas a gente compreender se isso pode estar nos afetando de alguma forma. A alimentação pobre vinculada ao problema de saúde mental, então a falta de vitaminas, proteínas, nutrientes, sais minerais no nosso organismo, ela traz um processo que impacta diretamente a nossa saúde mental. Estudos cada vez mais comprovam isso, né? Então, de novo, não preocupar só com a nossa autoimagem, com o nosso externo, com aquilo que a gente vê no espelho, mas principalmente com aquilo que a gente está ingerindo. E o estilo de vida mais propício ao desenvolvimento da ansiedade. A gente está falando que é o que provoca, né? E aí, já fazendo contraponto, uma das formas de controlar a ansiedade é você desenvolver um estilo de vida que não provoque ansiedade. Então, qual é esse estilo de vida que provoca ansiedade? Excesso de álcool, cafeína, nicotina pode piorar, bem como a abstenção das mesmas, uma desconexão com a natureza, um condicionamento de tudo ser estressante, da rotina ser estressante, de você impactar diretamente a sua saúde mental. E aí, o livro traz 50 ações para controlar a ansiedade. Eu separei aqui para vocês, de modo aleatório, umas quase metade, acho que umas entre 25 e 30, tá? Que eu vou trazer aqui também para vocês. Não vou ficar enumerando, tá? Aqui na minha colinha eu até enumerei, né? Caso alguém pergunte, mas ela traz aqui, para vocês verem como é que ela traz no livro, ela coloca assim as ações, ó, tá vendo aqui, ó, 18, ande mais. Então, ela vai enumerando para garantir que tenha 50 ali, tá? Então, quais são as ações para controlar a ansiedade? Primeira, número 2, né? A segunda ação é consulte seu médico. Por que consultar o médico? Para que você descarte as causas físicas. Lembra que a gente trouxe ali o que pode provocar? Causa genética, problema no cérebro, às vezes uma disfunção. Nome do que, Fatinha? Da autora ou do livro? 50 coisas que você pode fazer para controlar a ansiedade. Esse livro aqui, ó, tá? É uma coleção Bem-Estar da La Fonte.
Tem, da mesma autora, tem para controlar a insônia, e essa coleção tem várias, tá? Várias formas de ajudar a gente nessa coleção Bem-Estar da La Fonte, editora La Fonte. Consulte seu médico, então, para descartar as causas físicas. Escolha alimentos com baixo índice glicêmico e coma mais proteína. E aqui eu juntei, né, o item 3 e 4. Por quê? Para você ter uma glicose regulada, para você ter o seu triptofano bem, né, equilibrado. Isso vai ajudar no seu humor, no seu sono, dormir melhor, enfim, tem vários resultados e reflexos, além de controlar a ansiedade. Aumentar a ingestão de vitamina B, vai melhorar, vai ajudar o seu bom humor também. Prestar atenção aos minerais. Então, aqui eu estou trazendo alguns itens, né, que ela traz em função relacionado à alimentação, tá? Prestar atenção aos minerais para você ter um sistema nervoso saudável. Coma gorduras saudáveis, então não é para deixar de comer gordura, mas é para comer gordura que te fazem bem, que fazem bem ao seu organismo. Isso vai ajudar, inclusive, a manter o seu cérebro saudável. Beba bastante água, né? Então, hidratação está diretamente relacionada ao bem-estar. Você tomar bastante água, isso trabalha no seu trato intestinal, mexe com muitas coisas que às vezes a gente nem imagina. Limite o consumo de bebida alcoólica e suprima a cafeína. Redução de estimulantes no seu dia a dia, tá? E aí a Wendy fala assim, a alimentação afeta a estrutura do cérebro, o modo como ele funciona e influencia o seu humor e o seu comportamento diretamente, tá? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dicas de controlar a ansiedade relacionada com a alimentação e mais com o processo físico do seu corpo. Beneficie-se de plantas medicinais e de suplementos, então você precisa ter segurança e complementação. Dica: estude se você vai suplementar a sua alimentação. Você precisa estudar. Há muita, desculpa o palavreado, porcaria no mercado e cada vez mais, tá? Então, estudem a marca da suplementação, dos suplementos que você escolhe, que você vai escolher, né, ingerir. Ver se existem estudos técnicos e científicos que comprovem o resultado daqueles suplementos, se a indústria é uma indústria confiável, tá? Então, estudem naquilo que você vai, principalmente, comprar e pagar para estar ingerindo e suplementando. Ande mais, andar, caminhar melhora a sua saúde física e mental. Pratique pilates, né, dentre outros exercícios, mas ela cita aqui especificamente o pilates e a natação, é a dica 21 e a 22. Pratique pilates, que vai te dar um humor positivo, além de ajudar na respiração, que vai auxiliar o alívio do estresse. E faça natação, que tem um efeito calmante impressionante, tá? Então faça natação. E aí eu trago outra citação da Wendy. Ser fisicamente ativo pode ajudar tanto a prevenir como aliviar a ansiedade. Produz adrenalina e cortisol, serotonina e endorfinas, tá? Então isso ajuda demais no nosso comportamento. Mantenha um diário do estresse. É a dica 25. Eu fiz isso um tempo, eu parei e eu vou, né? Olha como é bom a gente reler o mesmo livro, né? Ou relembrar. Praticar, manter um diário estresse ajuda demais. O que é esse diário de estresse, do estresse, né? Anota tudo com detalhes de situações, ocasiões, lugares e pessoas e reflita sobre isso. Então, quanto mais riqueza de detalhes você anotar naquele contexto, daquela situação que te causou estresse, melhor você vai poder avaliar, analisar, entender as causas, o porquê que você reagiu daquela forma e principalmente pensar como eu poderia evitar essas reações ou esse estresse numa situação similar no futuro, tá? O que eu posso fazer para evitar? Outra coisa, dependendo da causa, essa causa ela pode não, né? Ela vai estar em você. Se você trabalhar e tratar na causa, situações semelhantes nunca mais vão te estressar, tá? Então, esse diário do estresse é uma boa dica, é uma dica maravilhosa.
E aí, se você puder complementar, não é da autora, mas eu já tô lembrando aqui de quando eu fiz com o Diário da Gratidão. Então, tenha 2 caderninhos, ou o mesmo caderno, pegue um caderno maior e faça de um lado o Diário do Estresse, inverta, né? E faça o Diário da Gratidão. Isso vai te ajudar bastante, tá? A melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu processo de ansiedade, os momentos de estresse, principalmente a reconhecer aquilo que você tem de bom. Lembre-se, dica 26 da autora, lembre-se de que a vida é boa, né? Isso, só de você lembrar isso, você já traz a informação de tranquilidade para o seu cérebro. Lembre-se de que as pessoas são boas, de que a vida é boa, de que, né, a gente pode ter uma condição melhor sempre, mas de que a média, o padrão é bom, ainda que existam pessoas ruins, coisas ruins, condições ruins, gente mal intencionada, a nossa vida é boa. E essa vida é uma excelente oportunidade da gente viver bem, viver melhor, levar o bem aos outros, através das nossas manifestações a todos que convivem com a gente. Dica 28, mude de atitude. Ache o lado positivo para todo o contexto que você vivenciar. Ainda que seja uma tragédia, que seja algo inesperado, que seja algo dolorido, procure ver o que tem de bom naquele contexto. Se você não enxergar nada de bom, o que tem de bom, aí vai a minha dica, é o aprendizado que você vai ter com aquele contexto trágico, tá? Então, sempre você precisa e pode achar o lado positivo de tudo aquilo que acontece na sua vida, que você vivencia. Dica, 28, 29 e 30, sequência de como você ter um olhar diferente ou ressignificar a sua vida, tá? Mude de atitude é 28, viva o momento é o 29, simplifique a sua vida é o 30. Então, viva o momento, concentre-se a atenção no seu presente, não fica preocupada com o que pode acontecer, não fica sofrendo por aquilo que já passou, haja aqui e agora, né? Perceba o seu momento presente. Ah, mas o meu momento presente hoje não está bom. Perfeito. O que agora você pode fazer? Qual atitude nesse momento presente você pode mudar para mudar esse contexto que não está tão bom assim? Que você acha que não está bom. Porque se você só ficar reclamando, chorar e não fizer nada, esse momento presente vai ser o seu momento futuro não tão bom assim. Então, você precisa mudar já, tá? Simplifique a vida. A dica 30. Desacelere, priorize e delegue. Muitas vezes a gente tem uma rotina estressante porque a gente não delega, não deixa as pessoas fazerem o que elas precisam e podem fazerem. Quer resolver tudo, ser salvadora do universo, tá? Então, simplifique a sua vida. Seja assertivo, expresse como você se sente, adquira o poder de dizer o que você quer, o que você sente, o que precisa ser dito da melhor forma possível. Aprenda a fazer isso. E aí a Wendy traz assim: o cérebro reage ao estresse preparando o corpo de 2 maneiras, para se manter em pé e enfrentar a ameaça percebida ou para fugir dela. Você escolhe como você quer reagir a isso. E aí eu diria, se você escolher fugir, ela vai te esperar lá na frente, tá? Busque ajuda, confiança, escuta sincera, busque estar mais presente de pessoas que te deixam melhor, que te fazem ser uma pessoa melhor, que reconheça o seu melhor, que você possa contribuir, que te façam bem. Ria mais, conviva com quem faz você rir. Sim, isso faz diferença. Imagina você conviver com pessoas, estar rodeado de pessoas que te façam chorar todos os dias. É muito diferente de você estar convivendo e rodeado de pessoas que te façam sorrir todos os dias, tá? Ainda que a gente chore eventualmente, mas o nosso padrão, a nossa média, é uma média de uma vida mais feliz. Faça algo puramente por prazer, afaste pressões, respire fundo, oxigene o seu cérebro e alivie as suas tensões. Durma bem, vá para a cama com sono, sinta, valorize e aproveite o aconchego da sua cama, do seu quarto, da sua casa. Experimente técnicas, e aí a autora fala técnicas da TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, e aí eu vou explorar e experimente técnicas que você queira e que te façam bem,
tá? De todas as áreas, né? Pensando aí nas terapias integrativas, na própria medicina integrativa, no próprio exercício físico, faça mais aquilo que você gosta e que te deixe melhor. Conheça, se for preciso, né? Faça um acompanhamento profissional, conheça remédios e outros tratamentos de ansiedades e trabalhe isso num contexto pontual de tempo e gravidade. Gravidade na condição da gravidade da sua manifestação de ansiedade, tá? Se for algo muito grave, sim, existe já processos bioquímicos afetados no seu cérebro e uma medicação adequada que só um profissional vai poder te indicar tende a ajudar a equilibrar isso pontualmente. Equilibrou, trabalhe os outros fatores para que você possa se liberar desse medicamento o mais rápido possível, se for possível, e para que você continue atuando nas outras áreas. Tudo pode ter um efeito curativo para você. Mas, segundo a Wendy, principalmente a maneira como você pensa afeta a maneira como você se sente. E a maneira que você se sente afeta a maneira como você se comporta, que afeta a maneira como você pensa. Esse ciclo, ele é constante e para o resto dessa vida. Ela fala eterno aqui, né? Então, como você pensa afeta como você sente, que afeta como você se comporta, que afeta como você pensa. E aí eu te pergunto, você está fazendo desse ciclo um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso? E aí no último minuto, já deu 11 horas, eu vou deixar aqui a última frase, né? Uma frase aí da própria autora, para que seja uma grande dica para nós. Não existe uma fórmula mágica que funcione para todos, mas existe uma abordagem integrada que combine mudanças na alimentação e no estilo de vida, aliadas a novas maneiras de pensar e de agir, bem como suplementos e medicamentos adequados quando necessário, que oferecerá uma melhor oportunidade de alívio da ansiedade para a maioria das pessoas, tá? Então essa é a dica de ouro, né? Um resumão da autora. E eu finalizo a live de hoje te agradecendo e eu vou citar Pitágoras aqui. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras, nós não estamos falando do século 21, nós estamos falando de uma era muito mais antiga e passada, mas olha a inteligência desse matemático, filósofo, né? É um dos gênios aí da humanidade, que foi o Pitágoras. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Beijo grande para você. Ótimo fim de domingo. Ótimo que o seu final de julho, o seu final do mês seja extraordinário. Que agosto comece ainda melhor. Domingo que vem, dia 4, a gente não vai ter live. Vou estar em curso no Rio de Janeiro. Mas no outro domingo, dia 11, a gente vai estar junto aqui com vocês, tá bom? E aí a gente vai falar sobre O Gene do Poder. É o livro que eu comecei a ler essa semana, não consegui terminar. Por isso que eu dei uma live do livro lido, mas daqui, não a semana que vem, na outra, vamos falar sobre poder. É maravilhoso. Beijo grande e até domingo, dia 11. Uma ótima semana e um excelente fim de domingo para vocês.